Nós temos visto nos últimos dias tantas aflições, tantas tribulações, e essas tribulações elas têm chegado sobre aqueles que buscam a Deus. Quando vem o sol, como a palavra de Deus diz, o sol ele brilha para todos. Quando vem a chuva, ela tanto beneficia a todos. Também quando vem as tribulações, as perseguições, muitas das vezes também chega para todos. E às vezes fazem o crente questionar. O crente começa a se perguntar. O que eu estou falando é a mesma coisa que aconteceu com o nosso irmão Jó. Algo que está muito claro na nossa mente, porque estamos algumas semanas estudando o livro de Jó, e a gente sempre ouviu falar a respeito da paciência de Jó, e parece que Jó só tinha essa virtude, paciência, mas lendo todo o livro, estudando todo o livro, a gente vê que não é só essa virtude. Nós vimos que o livro de Jó ele traz uma explicação para nós, porque em um momento ou outro, numa hora ou outra da vida, nós vamos nos questionar, nós vamos perguntar o porquê que nós estamos sofrendo, e é isso que o livro de Jó vem explicar. Por que que um justo sofre? Por que que nós passamos por tribulações? Porque entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo e parece que a expectativa era para ser outra. A nossa expectativa tinha que ser, nós criamos uma expectativa falsa, achando que agora não vamos mais sofrer, até mesmo porque existe uma frase, um slogan, em alguns lugares dizendo: pare de sofrer. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver que essa frase ela não tem nada a ver com a Bíblia. Jesus Cristo nunca prometeu que não haveria sofrimento. Deus nunca prometeu que estando ao lado dele, andando com ele, não teria sofrimento. O que Deus promete, sim, é que no meio do sofrimento ele te tira. O que Deus promete é que no meio das aflições ele nos resgata. Isso sim é promessa de Deus. Ele promete que o justo não vive no sofrimento. O justo passa por um tempo, mas depois ele é resgatado. É diferente do injusto, é diferente daquele que não crê, que muitas vezes acaba tirando a sua própria vida quando vem o sofrimento. É muitas vezes aquele que não acredita, que não tem esperança no seu Redentor, não tem esperança num Senhor, não tem esperança num Deus vivo, acha que quando vem o sofrimento, quando vem a tribulação, ele acha que está tudo perdido, e muitos deles se entregam então à depressão, aos vícios e acabam com a sua própria vida. Aquele que é justo, aquele que busca no Senhor, ele tem esse entendimento que se ele estiver passando por uma luta, mais cedo ou mais tarde, esse Deus que vive, esse Deus que está olhando, que está com seus olhos atentos, que está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor, esse Deus que as mãos dele não estão encolhidas, como a palavra diz, essa pessoa ele sabe que no momento oportuno Deus vai resgatá-lo. Amém? Essa é a esperança daquele que é justo, daquele que teme ao Senhor. E eu me maravilhei porque eu não tinha um versículo para começar, essa exposição aqui de uma parte do livro de Jó. E a irmã Lucélia então trouxe ali 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 8, que tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui, e que vai abrir então o nosso entendimento. Que maravilha! Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe irmão Juca, sempre estão prontos para trazer uma palavra. Ali em 2 Coríntios 4, versículo 8, vai colaborar muito com aquilo que eu querer trazer para a igreja nessa manhã. Ali diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados,
somos perplexos, mas não desesperados. Nós não ficamos desesperados, porque a nossa luta, a luta daquele que acredita em Deus, ela não dura para sempre. Ela não chega ao ponto de deixar a gente desesperado porque não passa. Não, o crente ele passa por um tempo, ele passa por uma luta, ele passa por uma adversidade, mas ele passa, ele não fica. Amém? No versículo 9 diz: perseguidos, mas não desamparados. Não se enganem. Está tendo uma perseguição contra aquele que louva ao Senhor, aquele que busca a Deus, aquele que adora ao Senhor, aquele que manifesta a sua adoração a Deus. Está tendo uma perseguição, mas não se esqueçam que nós não somos desamparados, nós não somos órfãos, nós não estamos aqui sem eira e nem beira, nós não somos mendigos à porta da rua, na beira da estrada, desamparados. Nós temos um Pai que é celestial, que tem todo o poder e toda a autoridade, e Ele não nos desampara. Podemos estar passando por perseguições, por lutas, por grandes aflições, mas não estamos desamparados. Não venham querer tentar nos matar ou tentar nos destruir, achando que estamos sozinhos, como pessoas que estão separadas à parte, como aqueles que ficaram esquecidos, porque nós não somos esses. Nós temos amparo, Deus é o nosso amparo, Deus tem nos sustentado, tem nos guiado, tem nos dado direção, tem confundido até mesmo aqueles que lutam contra o Evangelho. Eles tramam coisas, orquestram coisas na calada da noite, nas madrugadas, se reúnem para impedir o Evangelho, para impedir a propagação, para impedir a evolução do cristianismo, mas são confundidos neles mesmos, nas coisas que eles mesmos fazem, porque nós não somos desamparados, nós não somos um povinho qualquer. Os cristãos são aquele povo que nunca morre, quanto mais mata, mais nasce. Amém? Quanto mais mata, mais vem. Nós somos assim. O povo de Israel era assim, um povo que não tinha armas, um povo que era um povo agricultor. Quando era preciso lutar, tinha que forjar as enxadas para fazer espada, tinha que desmanchar tudo aquilo que eles tinham de ferramentas agrícolas para fazer então armas, porque não era um povo da guerra. Mas o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos estava com eles, e quando eles precisavam ir para a batalha, Deus estava à frente, eles não estavam desamparados. E assim somos nós. Olham para nós hoje e veem aquele povo bobo, acham que nós somos o povo glória a Deus, aleluia, acham que são um povo imbecil, que não entende das coisas, que não entende dos seus direitos. Não, nós temos direitos, nós sabemos de tudo, mas o nosso Redentor, Ele vive, e o nosso Senhor, o Rei dos Reis, é o que governa nossas vidas. Então, antes de tocar em nós, eles têm que saberem que há uma mão poderosa sobre nós, e quando nos aflige, eles têm que saber que nós não estamos desamparados. E quando nós perseguidos, mas não desamparados, mesmo quando estamos abatidos dentro de nós por causa das perseguições, nós não somos destruídos. Versículo 9 diz isso. E nós acreditamos, porque você que está aqui, você que me assiste, você sabe que você já passou por diversas coisas, já passou por tantas coisas na sua vida, que qualquer um outro já teria sido destruído, mas você está aqui. Deus tem te sustentado, porque perseguido, mas não desamparado, abatidos, sim, ficamos abatidos, ficamos tristes. A igreja, no momento do louvor, quando nós estamos com bastante gente,
Isso traz uma alegria, isso contagia os irmãos. Nós não podemos dizer que é a mesma coisa quando não tem bastante gente. Nós não podemos dizer que é igual, não, é tudo igual. Se tiver 2 louvando, se tiver 100 é igual. Não é igual. O verdadeiro adorador, ele adora ao Senhor. Tanto faz se tiver ele sozinho, se tiver mais 1, se tiver mais 100, se tiver mais 1000, ele adora ao Senhor. Amém, é igual. Só que o corpo da igreja, quando se reúne mais pessoas, você sente uma atmosfera diferente. Você sente uma atmosfera de adoração. Você sente que o Espírito se movimenta por dentro, entre todos, e aquilo tem um agir especial. Porque ali está o corpo adorando, ali está a noiva de Cristo adorando. Então nós nos abatemos, sim. Nós nos abatemos quando os irmãos ficam em casa, não vêm para o culto. Nós nos abatemos quando nós vimos as lives, os cultos de outras igrejas que a gente sempre via cheio, e agora a gente vê um pingadinho de gente. É o mesmo pingadinho que depois está naquelas filas enormes de posto de combustível, filas enormes de atacados, de supermercados. É os mesmos que têm medo de pegar vírus na igreja, mas não têm medo de pegar vírus na rua, no trabalho. Então nós nos abatemos, sim. Só que isso não vai nos destruir. Tenha certeza disso. Talvez você não pensou que você tem que render um profundo e sincero louvor e gratidão a Deus, e Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Talvez você que não olha para isso, você não dá tanta importância para um momento de se reunir como um corpo de igreja, e você não vem para a igreja. Você espera ser postado vídeo, você assiste qualquer coisa na internet, e eu vejo pelas postagens, nem todo mundo assiste até o final. Assiste um pouquinho ali e para, só para mostrar que foi assistido, mas nós temos como saber se foi assistido tudo ou não. Isso nos entristece, nos abate sim. Nos abate sim, porque nós nos preparamos, deixamos a família de lado, buscamos ao Senhor. Às vezes no momento que nossos filhos estão brincando, estão querendo fazer algo, nós estamos buscando ao Senhor. E eu sei que eu não estou perdendo tempo. Eu sei que os irmãos que fazem isso, que estão aqui, não estão perdendo tempo. Estamos acumulando tesouros no céu. Mas aquele que não dá valor a isso, pode chegar um dia que talvez não tenha mais uma porta aberta, e daí a destruição vai chegar para esses. Porque aqueles que estão se esforçando, estão buscando ao Senhor em meio às tempestades, têm colocado Deus em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento, e isso nunca mudou. O próprio Senhor Jesus Cristo reforçou isso no Novo Testamento. Primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre enfermidade, sobre bem-estar, sobre a prosperidade. Se formos falar de enfermidade, muitas e muitas vezes não teria culto. Muitas e muitas vezes. Se nós formos falar de condições, muitas das vezes também nós não faríamos. Mas se não houver um esforço da nossa parte, nós nunca vamos amar a Deus em primeiro lugar. Eu gosto muito, vocês aqui já estão cansados de ouvir, mas talvez a pessoa que está me ouvindo nunca ouviu isso. A pessoa que está me ouvindo nunca ouviu isso que eu vou falar. Um certo homem chamou seu filho antes do filho ir para a igreja e disse: filho, tome aqui 2 moedas de R$1 cada e vá para a igreja. Uma você dá para Deus, vai ser a sua oferta, e a outra você pode comprar algo depois. E o menino então estava indo para a igreja com as 2 moedinhas de R$1. As duas eram iguais, não tinha diferença nelas.
e brincando, você sabe como é que é criança, né? Brincando com aquelas moedinhas, de repente ele deixa uma cair e ela vai rolando e pum, cai dentro da boca de lobo. Ele olha para outra que está na sua mão e diz assim: caiu a moeda que era de Deus. Quer dizer, sempre é Deus que tem que perder. Sempre é Deus. Se eu tiver que fazer várias coisas, eu faço várias coisas, daí se der eu vou fazer as coisas de Deus. Se eu tenho vários grupos no meu WhatsApp e um grupo me convida para eu estudar a palavra, para eu aprender mais do Senhor, mas se o meu celular estiver muito cheio, então eu vou excluir o grupo que é o grupo de Deus. Vou ficar com os outros que mandam piadinha, que mandam fofoquinha. E depois as pessoas querem ser construídas, as pessoas não entendem o porquê que está acontecendo coisas na vida delas, mas não estão buscando a Deus em primeiro lugar. Não estou dizendo que tudo que mandam para você de convite, de coisas de Deus você tem que aceitar, mas pelo menos permaneça em algo, sendo edificado, sendo estruturado, porque os dias maus vão vir, e o que vai te sustentar é a palavra de Deus, é aquilo que você aprende. Os dias maus vão vir. Não acha que porque você está bem hoje, você nunca vai passar por tribulação. Não acha que porque você aceitou Jesus Cristo e você está tudo bem na sua casa, está tudo bem, meus filhos estão bem, eu tenho meu emprego, clamei a Deus, busquei a Deus, Deus me deu um emprego bom, Deus me deu uma casa boa, agora eu tenho um carro, eu tenho um filho, eu tenho esposa, eu tenho esposo, então agora está tudo bem na minha vida, então agora eu posso relaxar um pouco, posso sossegar um pouco, então agora eu vou assistir mais a minha Netflix, que antes eu não tinha nem dinheiro para fazer, né? Mas agora eu tenho a Netflix, agora eu tenho uma TV por assinatura, agora eu tenho canais à disposição, então agora eu vou relaxar um pouco e vou deixar, né? Não vou, é a pandemia. E a pessoa faz isso e vai deixando então as coisas de Deus, vai deixando o primeiro lugar que tinha que ser ocupado por Deus, para ser ocupado por outras coisas. Só que nada disso vai te edificar e vai te sustentar no momento da tribulação, meu irmão. Por favor, se você não quiser gravar nada do que foi falado antes, ou nada do que vai ser falado ainda, grave pelo menos isso. Nada fora de Deus vai te sustentar no momento da tribulação. Você precisa estar cada vez mais edificado, aprendendo mais do Senhor. É a palavra de Deus que edifica e é a palavra de Deus que vai te avivar. É a palavra de Deus que vai te trazer avivamento, vai te tirar desse desânimo, desse estresse, dessa impaciência. É a palavra de Deus que te tira disso. Um louvor, uma música, algo que você faz, você sai, você passeia, né? Você vai lá num lugar, você passeia, você bebe, você come, você desfruta das coisas, mas tudo aquilo ali acaba. Agora a palavra de Deus, quando ela entra e vai para o teu coração e permanece no coração e na nossa mente, essa vai te dar sempre sustento. Essa vai fazer você viver, porque ela traz avivamento nas nossas vidas. A palavra que eu tinha para essa manhã, porque eu não vou precisar fazer, mas vou fazer a leitura pelo menos, é desse servo, um homem chamado Jó, que a própria palavra de Deus, o próprio Deus dá testemunho dele. E quando você olha para a vida desse homem, a Bíblia diz no versículo 1 que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal.
Outras traduções diz que ele se desviava do mal. Isso nos diz o quê? Que o mal ele vem ao nosso encontro diariamente. E quem teme a Deus, que é justo e íntegro, ele se desvia, ele sai fora, ele evita fazer. Esse homem, a palavra de Deus diz no versículo 2 que ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Isso dá 1.000 bois, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó, ele se posicionou na sua família. Escute bem, você que é chefe da sua família. Jó, ele se posicionava como sacerdote dentro da sua casa. Você tem sido sacerdote dentro da sua casa? Você tem levado a sua família à oração, à busca a Deus? Tem estimulado eles a irem à igreja? Você tem estimulado os seus filhos à leitura bíblica, à oração? Ou se ele estiver quietinho lá no celular, tá bom. Jó, ele era sacerdote. Jó, além dele providenciar comida, por ser um homem muito rico, Jó, além de providenciar o bem-estar da sua família, que é o que todo mundo procura, é o que todo mundo faz, é querer o bem-estar dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Todos nós buscamos isso e nós queremos isso para a nossa família, sim. Eu queria poder dar faculdade para os meus filhos, eu queria poder proporcionar muita coisa para eles. Não tenho condição para isso, não conseguimos isso, mas na medida do possível, aquilo que nós podemos, nós vamos fazendo. Só que não pode ficar só nisso. Tem gente aí por aí morrendo, se matando, para dar o melhor para os seus filhos, e não está errado, amém. A Bíblia diz que é os pais quem entesouram para os filhos, não os filhos entesouram para os pais. É os pais que amontoam para os filhos. A Bíblia fala isso no livro de Provérbios, e devemos de fazer sim. Só que a maior riqueza que nós deixamos para os nossos filhos é o Senhor. É eles, no coração deles, aprenderem de Deus desde pequenos. É eles saberem que eles têm esperança, que existe um Redentor que vive, que Deus está pronto a lhe ouvirem. Que é o que nós temos visto nos últimos dias. Filhos de pessoas tremendamente crentes, pessoas que sempre buscaram a Deus, mas os filhos não querem saber da palavra, não querem saber de Deus, porque talvez existia uma cobrança muito forte na igreja, uma cobrança muito forte dentro de casa, só no costume, só nas leis, mas o pai nunca se colocava como sacerdote, aquele que pastoreia os filhos, aquele que cuida para ver se o filho não pecou, aquele que leva a Deus o seu filho pedindo por ele, que representa o filho diante de Deus. É isso que o sacerdote faz, e Jó fazia isso. Como eu falei, tem pais por aí amontoando riqueza para os filhos, mas em nenhum momento apresentou o filho diante de Deus. Aquela riqueza pode se acabar de uma hora para outra, como nós temos visto pessoas que ganharam heranças, que os pais deixaram riquezas,
mas que hoje não tem mais nada. Agora, se o pai deixa Deus para esse filho, para essa filha, aí ele sempre vai ter tudo, sempre vai ter tudo na sua vida. Diz a palavra de Deus ainda, versículo 6 do primeiro capítulo de Jó, que certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular, de rodear pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Aqui começou a acusação. Eu fico imaginando, será que Deus, quando Ele olha para nós, quando o diabo, que a palavra diabo quer dizer acusador, quando o nosso acusador vai diante de Deus nos acusar, será que pelas nossas atitudes, por aquilo que nós exercemos, por aquilo que nós fazemos no dia a dia, será que Deus pode falar a mesma coisa? Pela maneira que nós nos portamos, será que Deus pode dizer a mesma coisa? Viste o meu servo, viste a minha serva? Reparaste neles? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível? Será que nós somos irrepreensíveis? Isso aqui é só para chegar a uma conclusão que você já vai entender. Será que nós somos íntegros? Será que nós tememos a Deus realmente? Será que você teme a Deus realmente? Porque eu sei que em alguma dessas coisas aqui, dessas perguntas, nós falhamos, se nós não falhamos em todas. Então, se Jó, irrepreensível, temente a Deus, se apartava do mal, Deus permitiu que o diabo o tocasse nas finanças, tocasse nos filhos. Imagine eu, imagina você. Se Deus permitiu com aquele, imagina eu e você. Hoje nós somos revestidos, hoje nós somos justificados pelo sangue de Cristo, sim. Somos irrepreensíveis pelo sangue de Cristo, sim. Mas quando nós nos portamos como verdadeiros adoradores, agora quando nós deixamos isso de lado, daí nós já somos repreensíveis. Daí nós já não estamos mais temendo a Deus. E se Jó foi tocado, imagina eu e você. Então por que um justo sofre? Se Jó sofreu, é claro que eu e você também vamos passar por momentos de sofrimento. É claro que vai acontecer isso. Vai acontecer. Porque o diabo, ele vai nos acusar. Porque no Novo Testamento a palavra de Deus também diz que ele anda bramando, que ele anda rugindo como um leão ao nosso derredor. Da mesma maneira como ele se apresentou diante de Deus dizendo: eu venho de rodear a terra, hoje ele chega diante de Deus dizendo: eu venho de rodear os cristãos, eu venho de andar em volta deles. E ele pode dizer para Deus, da mesma maneira como ele falou de Jó: olha, o fulano, o Zé, ele só te adora porque tu tens cercado ele de bênção, mas tira a bênção dele para ver se ele vai te adorar. Ele pode dizer: sabe o Juca ele só te adora porque tu tens dado de tudo para ele. Ele pode dizer: a Lucélia só te busca porque tu tens presenteado ela, tu tens dado bênção para ela.
Sabe a Elisete? A Elisete é a esposa do pastor, então ela é abençoada, né? Mas também tu tem dado de tudo para ela. É isso que o diabo faz. Ele nos acusa. E como aconteceu com Jó, Deus permitiu circunstâncias na vida dele, do mesmo jeito que acontece nas nossas, porque nós não somos melhores do que Jó. Do mesmo jeito que acontece, porque Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Nós passamos por aflições, somos atribulados, sim. Passamos por várias coisas, sim, por permissão de Deus. Deus permite. Para provar para Ele? Não, para provar para nós o quanto nós somos falhos, porque todas as vezes que nós somos provados, e nessa prova nós somos reprovados, nós vimos o quanto nós somos falhos, nós vimos o quanto Deus é perfeito. Até em momentos onde nós questionamos Deus: por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Meu Deus, agora que eu estou indo na igreja, agora que eu estou dizimando, agora que eu estou ofertando, agora que eu estou fazendo tudo certinho, por quê? Para provar para nós mesmos, porque Deus conhece o nosso coração, para provar para nós mesmos se nós somos adoradores, sim ou não. Talvez você que ficou em casa, está tudo bem, está tudo certinho na tua vida, e você está louvando a Deus em casa, está adorando a Deus em casa, mas e se Deus permitir que você perca alguma coisa, você vai continuar adorando? Era isso que o diabo estava dizendo aqui no versículo 9 do capítulo 1. Será que Jó não tem razão para temer? Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não pusesses uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere o que ele tem, e com certeza te amaldiçoará na terra, na tua face. Então o Senhor disse: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença de Deus. Com certeza Satanás saiu alegre, com expectativas a respeito de Jó, da mesma maneira como ele sai com expectativas a respeito de mim e de você. Vou lá, vou tirar o carro dele. É o carro que ele alisa, é o carro que ele passa pano, é o carro que ele faz de tudo, então vou tirar o carro dele. É a televisão de 55 polegadas, de 70 polegadas, é a televisão de 42, é a televisão de 32 polegadas, ele adora, eu vou tocar naquilo lá. É a casa dele, é a casa, é o filho. Você sabia que tem gente que não vem para a igreja por causa do filho, que é uma bênção? Por que você não vai na igreja, meu irmão? Porque o Júnior não quer. Porque ele não quer, ele não gosta. Olha só, que coisa. Daí cede ao filho. Jó perdeu tudo, olha só. Certo dia, versículo 13, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 16, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto esse estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos e atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada os empregados, eu fui o único que conseguiu escapar.
Enquanto esse ainda estava falando, imagina só, era só notícia ruim. A pessoa está ali, escuta uma notícia ruim e diz: oh Deus, misericórdia. Mas de repente chega outro: oh Deus, misericórdia. De repente chega outro: meu Deus, ah não, mas o que está acontecendo? Muitos chegam nesse momento e começam a questionar a Deus. Diz ali que enquanto ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou e eles morreram. Eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó se levantou. E o que você faria nisso? Jó, ele se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, então se prostrou com o rosto em terra, em adoração. Sabe, se você não adora enquanto está tudo bem na tua vida, se você não procura louvar, glorificar, ler a palavra enquanto está tudo bem, esqueça, porque você não vai fazer isso quando estiver passando mal. Jó fazia isso quando estava bem, e quando chegou no momento que ele perdeu tudo, que era só notícia ruim, era só coisas vindo, era só gente dizendo: olha, eu escapei, mas lá o pessoal tudo morreram. Olha, eu cheguei, fui o único a vir aqui te contar, mas os outros lá não tem mais ninguém. No momento de extrema perda, porque ele perdeu tudo que ele tinha de material, tudo que ele tinha de bens, e perdeu a família. Meu Deus, ninguém quer perder um filho, ninguém quer perder ninguém. Nós não queremos perder um amigo, nós não queremos perder o vizinho, nós não queremos perder aquele conhecido que nós conhecemos no Facebook. Nós nunca conversamos com o cidadão, mas está ali, é nosso amigo, e quando vem pedido de oração, nós oramos por eles. Nós não queremos que eles se percam. Só um momentinho. Nós não queremos que eles se percam. Não importa quem seja, a partir do momento que um dia nós vimos eles, a partir do momento que se coloca um pedido de oração, nós não queremos que eles se percam. Agora imagina 10 filhos numa vez só. Jó era para se levantar ali e blasfemar contra Deus, porque é o que muitos fazem hoje, murmuram. Mas Jó se prostrou e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Nós precisamos desse espírito, nós precisamos dessa motivação que Jó traz. Nós precisamos disso dentro de nós, essa motivação de não blasfemarmos contra o Senhor. Os tempos que nós estamos vivendo é tempo de murmuração, é tempo de culpar a Deus. O que nós mais vimos é culpas sendo atribuídas a Deus. Ah, porque esse vírus é praga que Deus mandou. Deus não mandou praga nenhuma. Nós estamos em paz com Deus. Você precisa ler Romanos, você precisa lá ler. Nós estamos em paz com Deus. As pragas foram no passado, onde Deus tinha um propósito para tirar o seu povo, mas hoje não existe mais pragas mandadas por Deus, mas existe sim a consequência do pecado do ser humano. A consequência existe, e vai acontecer muito mais coisas para que se venha o fim mesmo. E para isso nós precisamos estar preparados, para nós não murmurarmos. Amém? Você precisa estar preparado para não murmurar, porque os tempos são difíceis mesmo. Vai ter cada dia, cada mês, cada ano vai ficar mais difícil. Não ache que vai frouxar, não ache que vai ficar bom, não.
As coisas vão ser difíceis, sim. Existe mais tecnologia, todo mundo tem carro, todo mundo tem meio de transporte, todo mundo tem roupa boa, todo mundo tem casa, mas os tempos são mais difíceis do que antes, quando ninguém tinha isso, porque estamos vivendo os últimos tempos, e agora nós devemos de cuidar para não murmurarmos, para não blasfemarmos contra Deus. Em tudo isso, Jó, em tudo isso, eu e você não podemos pecar e nem culpar a Deus de coisa nenhuma, porque se nós culparmos a Deus, nós estamos nos colocando que nem os ateus, e o pessoal que estuda teologia sabe o que eu estou falando. As pessoas que se dizem ateus, eles, por causa da sua moralidade, eles acham que eles são melhores que Deus, porque eles dizem: olha, se existe se existisse um Deus, não teria fome, se existisse um Deus, não teria tanta barbaridade, se existisse um Deus, as coisas não estariam assim. E por isso essas pessoas então dizem, eles querem dizer que a moral deles é muito melhor do que a moral de Deus, que se eles fossem Deus não existia sofrimento. E o sofrimento existe, parte dele é retribuição daquilo que nós fazemos, parte dele é o agir de Deus na nossa vida, formando o nosso caráter, parte dele é graça e parte dele é mistério, nós não sabemos, tem sofrimento que nós não podemos explicar, mas o que cabe a nós é em momento nenhum nós murmurarmos contra Deus. Amém? Senhor Jesus, porque erga tua mão para o alto, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, que nos traz comunhão, que traz discernimento, que traz conforto ao nosso coração, esteja com todos durante toda essa semana, e todos dizem amém, Jesus, amém.